Há mais de 2 décadas, a carpa asiática se tornou o inimigo número 1 de biólogos, pescadores profissionais e autoridades ambientais espalhados por toda a extensa bacia do rio Mississippi. Introduzida nos Estados Unidos ainda nos anos 70, com a intenção original de controlar o crescimento excessivo de algas em fazendas de criação de peixe e em estações municipais de tratamento de esgoto, a espécie acabou escapando de qualquer contenção planejada durante enchentes severas ocorridas ao longo das décadas seguintes, colonizando rios inteiros do meio-oeste americano e passando a competir de forma agressiva e praticamente incontestável com peixes nativos por comida disponível e espaço físico dentro do ecossistema aquático, multiplicando-se numa velocidade que nenhum programa de controle governamental conseguiu conter por completo até hoje. Some-se a isso o hábito genuinamente assustador da carpa prateada, uma das 4 espécies de carpa asiática presentes no país, de saltar diversos metros inteiros para fora da água, ao sentir a vibração específica de motores de barcos se aproximando, um comportamento reflexo que já feriu seriamente inúmeros pescadores e esquiadores aquáticos ao longo dos anos. E você tem reunidas todas as condições para uma das espécies invasoras mais temidas, mais estudadas e mais ativamente combatidas de toda a América do Norte. Foi exatamente por causa desse histórico de décadas de frustração acumulada que, quando pescadores locais e biólogos de campo começaram a notar um número visivelmente anormal de carpas mortas boiando na superfície do rio Illinois, especificamente próximo à cidade de Peoria, a reação inicial e quase instintiva de muita gente na região foi comemorar abertamente. Finalmente, pensaram alguns moradores mais otimistas, a própria natureza estava fazendo, de graça e sem qualquer custo público, o trabalho pesado que equipes humanas inteiras não conseguiram terminar sozinhas depois de tantos anos de esforço contínuo. Mas, à medida que o número total de carpas mortas continuou crescendo de forma consistente, dia após dia, ao longo de um trecho cada vez mais extenso do curso do rio, ficou rapidamente claro para qualquer observador atento que aquilo definitivamente não era uma vitória ambiental qualquer, fácil ou isenta de complicações. Era, na verdade, um mistério genuíno e um mistério que exigia explicação científica urgente antes que qualquer conclusão precipitada fosse tirada. Hoje vamos contar essa história completa, do primeiro relato até a conclusão final. Exatamente o que os biólogos do Departamento de Recursos Naturais de Illinois encontraram quando finalmente investigaram a fundo essa mortandade repentina e generalizada, porque a explicação científica real acabou sendo consideravelmente mais reveladora e mais perturbadora do que qualquer teoria inicial de contaminação química ou doença infecciosa amplamente especulada nas primeiras semanas, e o que tudo isso revela sobre a fragilidade oculta por trás de uma das espécies invasoras mais resistentes e mais bem-sucedidas de todo o continente americano. Antes de seguirmos em frente com essa investigação, se você gosta desse tipo de mistério real e cientificamente resolvido da natureza selvagem, aproveita para se inscrever no canal agora mesmo, é rápido e ajuda muito. E deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sincera. Você acha que essa mortandade específica foi, no fim das contas, boa ou ruim para o equilíbrio geral do ecossistema do rio Illinois? Agora sim, vamos à história completa, começando do primeiro relato recebido pelas autoridades estaduais. As carpas começam a aparecer mortas em massa perto de Peoria. No início do verão, moradores locais e pescadores que vivem e trabalham ao longo do rio Illinois, especificamente na região próxima à cidade de Peoria, começaram a notar algo genuinamente fora do padrão observado em anos anteriores, primeiro dezenas, depois, rapidamente, centenas de carpas prateadas mortas, boiando lentamente na superfície da água ou encalhadas, já em decomposição, nas margens lamacentas e pouco frequentadas do rio. Em questão de poucos dias apenas, o número total de carcaças visíveis cresceu o suficiente para chamar formalmente a atenção do Departamento de Recursos Naturais de Illinois, o órgão estadual oficialmente responsável por monitorar continuamente a saúde geral da vida aquática em todo o território do estado. Imagens aéreas capturadas por drones
operados pelo próprio órgão estadual, mostraram, ao longo dos dias seguintes, faixas inteiras de carcaças prateadas se acumulando junto às margens em determinados pontos de remanso do rio, onde a correnteza mais fraca permitia que os corpos se concentrassem visualmente antes de eventualmente afundarem ou se decomporem por completo. Equipes inteiras de biólogos de campo foram rapidamente mobilizadas e enviadas ao local específico para coletar amostras detalhadas de água, tecido muscular e órgãos internos das carpas encontradas mortas, além de registrar cuidadosamente, com equipamento de geolocalização, a extensão geográfica exata do fenômeno ao longo de todo o curso navegável do rio afetado. Nas primeiras horas daquela investigação inicial, praticamente nenhuma hipótese plausível foi descartada de imediato pelos próprios pesquisadores. Contaminação química acidental, proveniente de alguma indústria próxima, um surto viral até então desconhecido pela ciência, ou até mesmo alguma ação humana deliberada de sabotagem ambiental, chegaram a ser cogitadas informalmente por moradores preocupados nas redes sociais locais, alimentando teorias que se espalharam com rapidez impressionante antes que qualquer confirmação científica oficial estivesse disponível para o público em geral. Porque uma mortandade dessas parecia boa notícia demais para ser inteiramente verdade. Para entender plenamente por que esse episódio específico intrigou tanto biólogos experientes quanto pescadores locais de longa data, é preciso primeiro lembrar o quanto a carpa asiática se transformou, ao longo de mais de 2 décadas inteiras, num verdadeiro símbolo nacional de fracasso ambiental praticamente incontrolável. Estimativas conservadoras de projetos oficiais de remoção, realizados ao longo dos últimos anos, já retiraram, juntas, mais de 50 milhões de quilos de carpas invasoras apenas do trecho navegável do rio Illinois, através de operações massivas de pesca comercial, financiadas conjuntamente por órgãos estaduais e federais, contratando pescadores profissionais especificamente para essa finalidade específica, e ainda assim, a população total da espécie continua se expandindo de forma consistente, ano após ano, empurrando sua fronteira populacional cada vez mais para perto dos grandes lagos, um dos ecossistemas de água doce mais valiosos, mais economicamente importantes e mais rigorosamente protegidos de toda a América do Norte. Diante desse histórico consolidado de resistência quase absoluta da espécie a qualquer tentativa humana de controle populacional eficaz, a primeira reação instintiva de muita gente, diante da notícia de uma mortandade repentina e geograficamente generalizada, foi presumir, talvez precipitadamente, que finalmente algo, fosse natural ou não, estava realizando sozinho o trabalho que equipes humanas inteiras não conseguiram completar depois de tantos anos de esforço coordenado. Só que biólogos experientes e cautelosos sabem, por treinamento e experiência acumulada, que qualquer evento de mortandade em massa, mesmo envolvendo especificamente uma espécie invasora amplamente indesejada pela população local, pode sinalizar um problema ambiental consideravelmente mais amplo e mais preocupante do que aparenta à primeira vista. Um problema plenamente capaz de afetar igualmente peixes nativos importantes, aves aquáticas residentes e, no limite, toda a cadeia alimentar completa daquele trecho específico do rio. A investigação revela a causa real por trás da mortandade. Depois de vários dias inteiros analisando cuidadosamente as amostras coletadas ao longo de todo o trecho afetado do rio, biólogos do Departamento de Recursos Naturais de Illinois, liderados diretamente pelo próprio chefe de pesca do órgão estadual, Michael McClelland, chegaram finalmente a uma conclusão que surpreendeu boa parte do público leigo, mas que fazia todo o sentido técnico e biológico para quem entende a fundo o ciclo de vida da espécie. A mortandade observada não tinha relação alguma, direta ou indireta, com contaminação química industrial, doença infecciosa transmissível ou qualquer forma de intervenção humana deliberada. A causa real, comprovada por análise laboratorial detalhada, estava ligada diretamente ao próprio ciclo reprodutivo natural da espécie, combinado de forma particularmente letal com mudanças bruscas na química da água, provocadas por um período de chuvas intensas, registradas na região poucos dias antes do início da mortandade.
Segundo explicou McClelland em entrevista concedida logo após a divulgação dos resultados, o processo completo de desova exige uma quantidade verdadeiramente extraordinária de energia física das fêmeas adultas da espécie, colocando um nível considerável e mensurável de estresse fisiológico sobre todo o corpo do animal, praticamente esgotando por completo suas reservas metabólicas acumuladas num período de tempo relativamente curto. Quando esse desgaste fisiológico natural, já significativo por si só, se combina adicionalmente com quedas rápidas e acentuadas nos níveis de oxigênio dissolvido na água, um efeito colateral bastante comum de chuvas fortes que arrastam grande quantidade de sedimento e matéria orgânica em decomposição para dentro do leito do rio, o resultado final pode se tornar fatal para um número verdadeiramente expressivo de indivíduos, praticamente ao mesmo tempo, mesmo sem qualquer agente externo tóxico ou contaminante propriamente dito envolvido em todo o processo. Curiosamente, esse tipo de conclusão científica também ajuda a explicar por que tentativas anteriores de atribuir mortandades semelhantes registradas em outros pontos do país a supostos venenos ou produtos químicos despejados ilegalmente muitas vezes não resistem a uma investigação laboratorial mais rigorosa e detalhada. Toxicologistas que revisaram as amostras coletadas em Peoria confirmaram publicamente não haver qualquer traço mensurável de pesticidas agrícolas, metais pesados industriais ou outros contaminantes conhecidos em concentração suficiente para justificar, sozinha, uma mortandade dessa magnitude específica. Por que essa explicação é mais perturbadora do que parece à primeira vista? À primeira vista, qualquer explicação puramente natural para uma mortandade dessa escala poderia soar como uma boa notícia isolada, quase um alívio reconfortante diante das teorias bem mais sombrias, inicialmente cogitadas por moradores preocupados. Mas biólogos experientes alertam repetidamente que esse tipo específico de evento revela, na verdade, algo consideravelmente mais inquietante sobre o estado geral de saúde do ecossistema inteiro do rio Illinois. Se um estresse reprodutivo relativamente comum e sazonalmente esperado, combinado apenas com chuvas dentro do padrão climático normal para aquela época específica do ano, já se mostra suficiente para matar um número tão expressivo de peixes praticamente de uma só vez, isso sugere fortemente que a saúde geral do rio está consideravelmente mais frágil e mais próxima de algum ponto crítico do que a maioria dos moradores locais provavelmente imaginava antes desse episódio específico. Esse tipo particular de vulnerabilidade ambiental identificada não afeta de forma alguma apenas a carpa asiática invasora. Peixes nativos importantes, muitos deles já cronicamente pressionados pela concorrência direta e constante das próprias carpas por comida disponível e oxigênio dissolvido na água, enfrentam exatamente os mesmos riscos fisiológicos subjacentes durante qualquer evento climático futuro igualmente extremo, tornando qualquer mortandade em massa observada, mesmo quando envolve especificamente uma espécie indesejada, um sinal de alerta ambiental que se estende muito além da espécie pontualmente afetada dessa vez específica. Especialistas em qualidade de água também destacaram que esse tipo de evento serve como um lembrete valioso da conexão direta entre práticas de uso do solo em toda a bacia hidrográfica e a saúde final observada dentro do próprio leito do rio. Chuvas intensas que caem sobre áreas agrícolas extensas, típicas de boa parte do estado de Illinois, arrastam consigo não apenas sedimento comum, mas também nutrientes agrícolas em excesso, que juntos podem acelerar processos naturais de consumo de oxigênio dissolvido na água, exatamente nos momentos em que peixes recém-desovados mais precisam desse oxigênio para sobreviver ao período de recuperação pós-S reprodutivo. O que isso significa para o futuro do controle da espécie? Paradoxalmente, mesmo um evento de mortandade natural, em grande escala, como esse específico registrado perto de Peoria, tem impacto comprovadamente limitado sobre o controle populacional de longo prazo da carpa asiática em todo o rio Illinois. Segundo especialistas do próprio Departamento de Recursos Naturais consultados após a divulgação dos resultados, uma única fêmea adulta e saudável da espécie pode produzir bem mais de 1 milhão de ovos durante uma única temporada reprodutiva completa.
um volume reprodutivo tão elevado que perdas pontuais, mesmo quando envolvem várias dezenas de milhares de indivíduos adultos mortos de uma só vez, dificilmente alteram de forma estatisticamente significativa a trajetória populacional geral observada ano após ano em toda a bacia do rio. Organizações de pesca esportiva local, que dependem financeiramente da saúde geral do rio para atrair turistas e competições regionais, acompanharam de perto cada atualização divulgada pelo Departamento de Recursos Naturais, preocupadas com o possível impacto econômico de qualquer explicação que sugerisse contaminação ampla e duradoura da água. A confirmação de que se tratava de um fenômeno pontual, natural e sem risco direto para outras espécies trouxe certo alívio a essas organizações, mesmo sem eliminar totalmente a preocupação de fundo com a saúde geral do ecossistema fluvial. Isso reforça, segundo os próprios biólogos diretamente envolvidos na investigação completa, a importância central e insubstituível de manter, e sempre que possível, expandir programas estruturados de remoção comercial em larga escala e monitoramento científico contínuo, ao invés de depender de eventos naturais completamente imprevisíveis, como esse específico, enquanto suposta solução definitiva para um problema ambiental de escala tão grande. A mortandade registrada em Peoria, por mais impressionante e visualmente chocante que tenha parecido durante as primeiras semanas do fenômeno, acabou servindo, no fim das contas, muito mais como um alerta científico valioso sobre a fragilidade real do ecossistema fluvial, do que propriamente como qualquer tipo de solução prática e duradoura para a crise ambiental representada pela presença consolidada da espécie invasora. Vale destacar também que esse tipo de die-off natural, termo técnico usado por biólogos para descrever mortandades em massa causadas por fatores naturais combinados, não é exatamente inédito dentro da história recente de gestão de rios do meio-oeste americano. Episódios semelhantes, embora normalmente em escala bem menor, já haviam sido documentados esporadicamente em outros trechos da bacia do Mississippi ao longo dos últimos anos, quase sempre associados à mesma combinação específica de estresse reprodutivo natural, somado a mudanças bruscas na qualidade da água, provocadas por eventos climáticos intensos e concentrados em curto espaço de tempo. No fim das contas, a história completa das carpas mortas do rio Illinois não é sobre um vilão externo qualquer, um agente contaminante misterioso, ou qualquer teoria de conspiração ambiental amplamente especulada nas primeiras semanas do episódio. É sobre a própria natureza revelando, de forma bastante crua e cientificamente verificável, o quanto processos biológicos absolutamente básicos, como reprodução sazonal e resposta fisiológica a mudanças climáticas repentinas, continuam sendo forças poderosas o suficiente para matar milhares de animais praticamente ao mesmo tempo, mesmo dentro de uma espécie historicamente conhecida e amplamente documentada por sua resistência quase indestrutível a qualquer tentativa humana de controle. A carpa asiática continua presente, mais numerosa do que nunca, ao longo de todo o curso do rio Illinois, exatamente como estava antes desse episódio específico de mortandade, mas agora, graças ao trabalho científico cuidadoso de uma equipe inteira de biólogos estaduais, sabemos exatamente o que, em determinadas circunstâncias muito específicas, consegue derrubar até essa espécie aparentemente indestrutível, e isso, paradoxalmente, talvez seja o dado mais valioso e mais duradouro de toda essa história real. Para os biólogos que passaram semanas inteiras investigando esse episódio específico, a lição mais importante talvez não seja sobre a carpa asiática em si, mas sobre os limites reais de qualquer espécie, por mais adaptável e mais resistente que pareça à primeira vista, diante da combinação certa de fatores biológicos e ambientais convergindo simultaneamente e de forma imprevisível. Nenhuma espécie, por mais invasora e mais bem-sucedida evolutivamente que seja em condições normais, está completamente imune às próprias exigências fisiológicas impostas pelo seu ciclo reprodutivo natural, especialmente quando esse ciclo específico coincide, por pura coincidência climática momentânea, com condições ambientais temporariamente hostis o suficiente para reduzir drasticamente a margem de sobrevivência de milhares de indivíduos
praticamente ao mesmo tempo, num intervalo de apenas alguns dias. Talvez, no fundo, essa seja a ironia mais interessante de toda a história. Depois de mais de 2 décadas tentando ativamente destruir uma espécie praticamente indestrutível através de redes, eletropesca e programas milionários de remoção comercial, foi um evento biológico completamente natural, quase banal do ponto de vista científico, que finalmente ofereceu a biólogos de Illinois uma janela clara e cientificamente documentada sobre a real fragilidade escondida por trás de toda aquela resistência aparente. Da próxima vez que você ouvir falar de uma mortandade repentina de peixes em algum rio americano, talvez valha a pena lembrar dessa história específica antes de tirar qualquer conclusão precipitada. Nem toda tragédia aquática esconde um vilão humano por trás, e às vezes a explicação mais simples, ligada apenas ao próprio ciclo natural de vida e morte de uma espécie, é também a mais reveladora sobre o funcionamento real e frágil dos ecossistemas que compartilhamos com milhões de outras criaturas silenciosas. Como sempre, se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo.